O dia do Internacional foi movimentado pelo treinamento no CT Parque Gigante com os portões fechados que já encaminha o time para enfrentar o Fortaleza no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, mas pela presença de um grupo de torcedores que foi protestar e cobrar um grupo que recebeu esses torcedores no CT Parque Gigante. Os jogadores que estiveram presentes na conversa e os detalhes de bastidor dessa cobrança a gente traz na sequência. Falaremos também sobre a renovação de Alan Patrick, que está muito bem encaminhada nos bastidores, e o efeito Marcelo Marques, que desiste de concorrer à presidência do Grêmio e tem um impacto no Internacional, que terá nesta semana uma reunião importante para avançar no assunto SAF. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 27 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante com os portões fechados, que teve algumas definições importantes em relação ao time que enfrenta o Fortaleza nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Thiago Maia voltou a treinar normalmente e era ele o jogador que tinha uma certa dúvida para o final de semana ter ou não a sua presença. Com isso, o Thiago Maia treinando e estando recuperado de um desconforto que ele apresentou e que o deixou de fora da última partida contra a equipe do Cruzeiro, o time do Inter ele já está bem encaminhado para enfrentar o Fortaleza nesse final de semana. Vamos lá. Rocher no gol, a defesa de Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. O meio-campo de Thiago Maia, Alan Rodrigues e Alan Patrick, com Tabata, Wesley e Ricardo Matias na frente. É esse um provável time do Inter para encarar a equipe do Fortaleza. Lembrando que Borré está suspenso por ter sido expulso na partida contra a equipe do Cruzeiro, tá? Mas o assunto principal do treinamento no CT Parque Gigante não foi o treinamento, e sim o que aconteceu depois do treinamento, com a presença de um grupo de 15 torcedores dentro do CT em uma conversa direta com o vestiário do Internacional, em tom de cobrança para que o Inter melhore os seus resultados daqui para frente. Eu gravei um vídeo sobre isso na tarde, que eu gravei na tarde desta quarta-feira, é só conferir aqui no canal. Mas a gente tem mais alguns detalhes em relação ao que aconteceu. 2 dirigentes do Inter estiveram recebendo este grupo de torcedores. José Olavo Pizol, vice de futebol, e D'Alessandro, diretor técnico. Junto deles, jogadores, algumas lideranças do elenco. Rafael Borré esteve presente e o Borré tem uma certa ligação, já teve uma ligação em outros momentos com a torcida do Internacional. Além de Borré, Vitão, Bruno Henrique e Gabriel Mercado. São jogadores que se disponibilizaram a conversar com os torcedores no CT Parque Gigante. O tom da conversa foi de cobrança, uma cobrança pacífica, mas ainda uma cobrança. E os torcedores ouviram dos jogadores e da direção uma promessa, ou melhor, 2 promessas de resultado. O primeiro, vencer o Grenal dentro do Beira-Rio. E o segundo, classificar para a Libertadores da América. Foram situações que foram colocadas pelos dirigentes e pelos jogadores para a torcida como obrigações do grupo, do elenco, da comissão técnica, da direção. A obrigação de vencer o Grenal e a obrigação de classificar o Inter para a Libertadores da América da próxima temporada. Dito isso, o Inter terá agora um pouco mais de tranquilidade para trabalhar durante a semana, pensando no jogo de domingo, já que não haverá protestos e existia ali um certo receio de uma manifestação violenta, de algum tipo de protesto perder a linha, e isso já está controlado a partir do recebimento da torcida lá no CT Parque Gigante. O Inter fora de campo está trabalhando na renovação contratual de Alan Patrick e de alguma forma está aguardando o momento mais propício para fazer o anúncio. O Alan Patrick tinha contrato com o Internacional até 2026 e houve uma queda de braço ali do André Curi, que é o empresário do Alan Patrick, com a direção do Internacional, propostas que vieram da Major League Soccer. O André Curi também forçando o Inter a olhar o contrato do Alan Patrick, a renovar o contrato do jogador. E ele venceu essa queda de braço. O Inter irá renovar o contrato do Alan Patrick
até o final de 2027. Isso já está acertado nos bastidores e a partir de agora resta apenas a oficialização, o anúncio, que deve acontecer durante a data FIFA. É um período onde o Inter vai olhar para essas questões, deve anunciar a renovação de contrato, além da do Alan Patrick, também a do Bryan Aguirre, outro jogador que deve passar por uma valorização salarial, inclusive, tá? Por último, o assunto do dia, e não poderia ser diferente, é Marcelo Marques e o movimento feito por ele de desistência de candidatura à presidência do Grêmio. E de alguma forma isso repercute no Internacional, porque a candidatura do Marcelo Marques estava repercutindo no Internacional. Ela trazia um certo anseio para que o Inter avançasse em discussões de políticas financeiras e de gestão que pudessem dar uma competitividade maior dentro do futebol brasileiro contra times mais endinheirados e dentro de um cenário gaúcho, já que a perspectiva era de um Grêmio que teria um aporte multimilionário desse empresário que seria presidente do Grêmio. No entendimento do bastidor colorado, a saída do Marcelo Marques dá um pouco mais de tranquilidade para que esse trabalho seja feito dentro do Beira-Rio. Diminui um pouco a pressão e a pressa para que o Inter caminhe para estes projetos que estão em andamento. E ainda em relação a isso, na sexta-feira haverá uma reunião no estádio Beira-Rio que vai debater o assunto SAF, novas políticas de governança, novas políticas de gestão e financeiras, através de uma comissão de conselheiros notáveis. Presidente Alessandro Barcelos, ex-presidente Fernando Carvalho, ex-presidente Marcelo Medeiros, ex-presidente Pedro Paulo Záquia e o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Sérgio Iurren. A primeira reunião para debater este assunto, onde esta comissão está encarregada de contratar uma consultoria externa para fazer um estudo de caso sobre o Inter e sobre as SAFs, vai acontecer nesta sexta-feira e o Inter deve avançar a partir daí, mas se entende no bastidor, que com um pouco mais de tranquilidade com o movimento feito pelo Marcelo Marques a partir de agora. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desta quinta-feira espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, tá? A gente tem jogos, um jogo válido pela Copa do Brasil ainda. Bahia e Fluminense, odd do Bahia 1,98, empate 3,15 e o Fluminense está pagando 3,95. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!